Meus amados, hoje é um dia histórico. Eu estava voltando aqui do almoço com os discípulos e eu falei para a Fernanda que eu iria gravar um vídeo explicando o estado de coisas atual. E tornou-se um dia histórico, então aí é que eu tive a certeza de fazer exatamente o que eu estou fazendo para vocês, discípulos da videira, nossos discípulos. Vocês sabem como nós todos trabalhamos, ou seja, os discípulos de Miguel Calmon, Feira de Santana, Panambi, nós trabalhamos em pequenos grupos, nós trabalhamos com discipulado, formação do caráter, relacionamentos fortes e edificativos e transformadores, palavra de Deus sempre e muita ação pastoral presente, presença pastoral, presença de cuidado efetivo. De modo que as coisas são muitas vezes explicadas e elas acontecem, vocês veem, vocês sabem, vocês perguntam, estão sempre perto, não tem distância nenhuma. E este assunto é necessário que se diga com um pouquinho mais de detimento. Eu só gastei 1 minuto até agora, vou gastar mais alguns poucos minutos. Vocês estão vendo muitas notícias, todas elas ligadas a coronavírus, Covid e a pandemia e as relações uma coisa com a outra. E eu queria falar algumas coisas para vocês sobre isso. Primeira coisa a falar, a pandemia, ela vem de um vírus, seja de onde a origem que for, se chama de vírus chinês, tudo bem, veio da China, em primeiro lugar, identificado, tá? A OMS não conseguiu fechar, é comprada pela China, a Etiópia, a origem de onde o Tedros Adhanom, que é o presidente da OMS, a China, a Etiópia praticamente está toda comprada pela China, tem inclusive uma base militar da China na Etiópia. Tem muita coisa da China na Etiópia. É um estado, praticamente um estado chinês na África. Os planos de expansão da China são óbvios, é obter alimento para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. E eles não têm terras agricultáveis, não tem nada disso, então 3 navios de soja saem por dia de qualquer lugar do mundo. 3 navios de soja têm que sair para poder alimentar o povo chinês, alimentar o rebanho, o gado, o porco, etc. e tal que eles têm, e para poder dar de comer proteína animal para eles. Então é uma coisa muito complicada a logística da China por causa do volume de pessoas, e em função disso há muito controle, e vocês sabem que eles controlam através do smartphone, quando fica verde, quando fica amarelo, quando fica vermelho, se a pessoa tem ou não autorização de sair de casa. Lá também não pega o WhatsApp, nem Facebook, nem nenhuma rede social externa, tem um bloqueio no próprio chip. Pois bem, essa nação chinesa, saindo de lá o vírus, trouxe o quê? Dano econômico para o mundo inteiro, pânico em sentido de que houve propagação. A OMS, ela não defendeu nenhum medicamento, mas na prática, naquele 2020, em janeiro, lá em Davos, reunidos estavam lá os ministros, e quando volta a Mandetta para cá, diz que não tem cura, não se sabe o que é, não se imagina o que seja, então só temos uma saída: respiradores, UTI. E aí, qualquer medicamento que apareceu se combateu. A partir daquele instante, começou-se a se propagar logo a seguir, nos próximos meses, que teríamos que desenvolver vacinas. As vacinas saíram atropeladas e tudo correndo. As vacinas geralmente levam de 5 a 10 anos para se desenvolver, pois houveram vacinas se desenvolvidas em 2 meses, 3 meses, nem completaram os testes. E aí chegam então as vacinas com uma autorização especial de todas as vigilâncias sanitárias de cada mundo, de cada país, melhor dizendo, FDA americana, e as vacinas então entram em circulação sem os devidos testes, mas para suprir emergencialmente a questão daquela cepa do coronavírus. Assim, então as vacinas começam a ser disseminadas. Então, neste ínterim, entre dizer que não sabia, dizer que todo mundo vai para a UTI, dizer que todo mundo tem que tomar vacina, senão vai morrer todo mundo, suspende todas as operações, suspende as escolas, suspende tudo, o pânico generalizado. Isto tem sintonia com aquilo que se chamou de Agenda 2030, que agora em janeiro se consolidou no mesmo Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça, mas a palavra Davos é uma cidade na Suíça, e ali se consolidou aquilo que chamou de o Grande Reset, que é exatamente o quê? O Grande Reset é a grande virada para estabelecer a Agenda 2030. Para você ter uma ideia do que significa a Agenda 2030, tem várias coisas, entre elas fim da propriedade privada para o mundo inteiro, fim da propriedade privada, renda mínima para todo mundo, estabelecimento do passaporte sanitário, uma série de coisas. A Inglaterra já proibiu o uso de veículos de combustível fóssil, que significa petróleo, já proibiu esses veículos a partir de 2030. Então, muitos países estão em alto desenvolvimento para proibir isso,
e fazer a adequação de suas agendas para esta Agenda 2030, comandada, capitaneada pela ONU. Então, tudo isso aí está sendo um processo de aceleração. A pandemia veio e acelerou. Então, o que é, na verdade, a pandemia? Em termos de política mundial, em termos de doença, é um vírus. Tá? Desculpa, a pandemia não é um vírus. O SARS-CoV-2 é que é um vírus. Mas a pandemia é a declaração pública, porque poderia ser declarado somente calamidade pública ou estado de emergência e tal, mas foi declarada a pandemia, estado de calamidade pública, coisa desse tipo, e por conta disso ficam liberadas as compras sem licitação, ficam liberados ou instaurados repasses para os estados e municípios e coisa e tal. Então, nesse pano de fundo que eu dei mundial, o que é que acontece? Todos nós estamos agora cerceados em nossas liberdades de expressão, de pensamento, porque na verdade há uma cachoeira de necessidades urgentes para a sobrevivência. Pessoas não podem perder a vida. Porque a máscara é útil ou não é útil? Não importa se ela é útil. Tem estudos dizendo o contrário. Mas tem governo dizendo que use, é isso que importa. Então você tem que usar. E aí a cultura da máscara foi incorporada já como ordem. Então tá lá a plaquinha na loja, você não pode entrar, né? E aí vem a estupidez. Todas as estupidezes que estão fazendo aquilo que chamamos de emburrecimento. Nós todos, povo, população, estamos virando gado. Gado significa mu, nós somos bovinamente concordantes com tudo que está sendo feito. Nós recebemos, mas nós preferimos andar de acordo com aquilo que a gente chama de psicologia de manada. A gente prefere ser membro, ser partícipe, mas se sentir parte do que propriamente dito a gente pensar por nós mesmos. Então esse é o grande problema. Então a máscara, a vacina, eu não vou tomar vacina sobre hipótese nenhuma, quem tomar não tem problema que tome, mas fique sabendo, a vacina, além de vários efeitos colaterais, ela foi desenvolvida muito rápido. E é afirmativo de todos os infectologistas que qualquer mutação do vírus, a vacina não vai cobrir. Mas não é isso que eu vim falar. Não vim falar de pandemia, eu vim falar de outra coisa. Então, obrigando você a usar máscara, agora você não pode sair de casa, agora os supermercados tem limitação de compra, você tem o dinheiro, mas imagine se você fosse o proprietário. Você tem a mercadoria, você tem que pagar a sua promissória, a sua duplicata, mas você não vai pagar porque o governo proibiu vender. Imagina a situação que fica. E eu estou falando de supermercado, eu estou nem falando de um restaurante que fechou porque o governo bota toque, coloca toque de recolher. Ora, as pessoas não são livres para cuidar de sua saúde? São. Então são livres para adoecer. Elas são livres para não querer fazer cumprir aquele requisito. Aí alguém responderia, mas ele encheria o hospital e mataria pessoas. Certo, exatamente. Então isso não significa que eu devo punir todos por causa de 2 ou 3 desobediências. Como é que faria isso? Então teria que ter uma política, e é fácil de ver a política de que poderia ser feito isso, né? Então, a verdade é que existe muita coisa sendo avançada na Agenda 2030, de perda de liberdades individuais, perda de autonomia, perda de liberdade de pensamento, o camarada se expressa, é preso em casa, uma série de coisas acontecendo. E hoje o dia histórico eu vou explicar por quê. Agora eu vou fazer o link com o dia histórico. O que aconteceu? A gente está vivendo, no nosso Brasil particularmente, uma onda daquilo que nós chamamos de revolução cultural. É o gramscismo há mais ou menos 20, 30 anos. Isso foi previsto na Segunda Guerra Mundial, quando ficou preso o Antônio Gramsci. Ele escreveu que era assim que devia ser feito, e foi feito assim. Né? Uma estratégia de longo prazo para a dominação cultural, para a destruição da família judaico-cristã, do modelo de sociedade judaico-cristã, usando as minorias, usando os grupos LGBTQ, usando toda uma série de fatores, principalmente os elementos culturais, que são elementos através da televisão, através da propaganda, através de artistas, eles se beijando em público, 2 homens, 2 mulheres, defendendo eventos públicos que desenvolvam a erotização infantil. Então tudo isso é cultura, isso tudo se tornou cultura. O que aconteceu? Vai vendo aí. Nesse período estavam presentes no Brasil os governos de esquerda alinhados com este desenvolvimento cultural de extinção da sociedade judaico-cristã. O que acontece? Os juízes do STF todos foram colocados por Fernando Henrique
e por Lula. Todos foram colocados por Fernando Henrique, Lula e Dilma. Esses 11 ministros, um se aposentou, entrou agora mais um, 10, e Marco Aurélio Mello foi anterior, mas então tem 10 ministros, 11 ministros, dos 11 ministros, 9 foram colocados pelos partidos de esquerda, alinhados com aborto, alinhados com casamento homossexual, alinhados com toda essa agenda de transformação cultural da nossa sociedade. E hoje, no dia 8 de março, agora, enquanto eu ia gravar o vídeo e gravei, Lula acaba de ser declarado elegível para a candidatura presidencial. Por quê? Porque o ministro Fachin, que foi advogado do MST e MTST, antes de ser juiz do Supremo, ele era esse advogado, ele anulou todos os processos da Lava Jato contra Lula. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com Lula está anulado. Ele simplesmente fez com uma canetada. Agora imagine, irmão, imagine. Como é que ele fez isso? Ele disse que o Tribunal de Curitiba não era competente para fazer tal coisa. Como é que pode juízes federais serem anulados por a caneta de um outro juiz federal que os anula após todos os gastos, investigações e processos publicados e ações executadas? O cara chega lá, depois de tudo, e diz, anulo tudo. Como é que pode um negócio desse? Nós estamos numa ditadura, preste atenção, nós estamos numa ditadura. Esta ditadura, em nível mundial, está alinhada com a Agenda 2030, vai tirar a tua liberdade. Agora, as igrejas, a quantidade de pessoas dentro dos templos é determinada pelo governo. Quer dizer, se a gente decidir desobedecer uma ordem inconstitucional, ou eu não quero nem saber se é inconstitucional, uma ordem, eu quero cultuar, eu não posso cultuar, então eu posso fazer esse culto como fazia no mundo, lá como meu avô fazia, lá na Rússia da Cortina de Ferro. A gente faz isso aqui de modo subterrâneo. A gente faz um culto baixinho, em silêncio, canta baixinho, um culto subterrâneo. Meu avô, ele participou junto com meu tio-avô de cultos na Sibéria, cultos secretos, ele participou. Então nós vamos agora participar de cultos secretos. Ou será que algum discípulo falso vai denunciar o culto secreto? Porque nós podemos participar de culto secreto. Entenda por quê? Porque agora o governo está determinando quantas pessoas frequentam a igreja. O governo determina se você fica em casa ou não. O governo determina se você compra item essencial ou não. O governo determina se você pode ou não publicar um post. Não é nem o governo, é o Facebook, mas o Facebook está alinhado com a Agenda 2030 e fica tudo por isso mesmo. Ou seja, preste atenção, finalizo este vídeo no dia em que Lula teve todas as suas condenações anuladas por um juiz que era advogado do MTST, indicado por Dilma indicado por Lula, indicado por Dilma para o Supremo Tribunal Federal. Nós não viveremos mais o que vivemos no passado. Não viveremos. Não existe essa chance. Existe um progressismo em direção ao governo mundial. Agenda 2030 significa governo mundial. Governo mundial significa ordens de fora, vem, você não sabe para quem, você nunca saberá para quem, você tem que ler muito, pesquisar muito, mas você não saberá para quem. Então essas ordens chegam e se subdividem em registros e regimes para que os governadores, que estão atuando como presidentes, porque o Supremo Tribunal tirou a autoridade do presidente Bolsonaro, que se fosse o presidente como o Lula, não precisaria tirar. O Lula que estaria dizendo, o Lula alinhado de esquerda à política mundial, ele é que estaria dizendo que todos devem ficar em suas casas, que é lockdown em todo o Brasil, em todo o país, fechamento, restrição, etc. Então não precisaria ninguém. Agora, Bolsonaro faz, então eles tiraram o poder dele e os governadores têm essa autonomia de fazer. Ora, a política, ela acontece não no Estado nem na República, ela acontece no município. É aí onde acontece, você vê o prefeito, onde é asfaltada a sua... Mesmo que o dinheiro venha de outro lugar, mas é asfaltado na sua rua fica na sua cidade, cidade é município. Então, nós vamos viver situações específicas em Miguel Calmon, em Panambi, em Feira de Santana, diferenciadas. Por exemplo, aqui tem uma cidade chamada Porto Seguro, que o pessoal está andando normalmente sem máscaras, porque lá eles fazem tratamento preventivo e o número de pessoas é normal, como nas UTIs sempre foram cheias, nunca deixaram de ser cheias, por várias outras enfermidades, não apenas em Covid. E os restaurantes estão abertos, está tudo funcionando. Era possível fazer isso. Aqui em Porto Seguro está fazendo, pois não se faz porque não se quer.
porque não se quer. É porque tem uma agenda mundial de controle sobre nós, sobre o que pensamos, sobre o que vamos, sobre o que comemos, sobre o que queremos, sobre o que telefonamos, sobre tudo. O Pix também é um elemento dessa agenda mundial. Quando você manda o Pix, você está, na prática, informando todos os seus rendimentos. Se aquele dinheiro é emprestado, sua avó lhe deu aquele dinheiro, você mandou para alguém, o dinheiro está informado de onde veio esse dinheiro. Se lá vai no futuro, você tem que explicar aquilo como seu rendimento. Então, tudo isso aí tem por vistas o controle mundial sobre o cidadão. Nós perdendo cada dia mais a nossa identidade. Finalizo dizendo o seguinte. Primeiro, Deus nos conhece e a nossa identidade é legítima e é especial e única perante Deus. Nós temos um nome e aquele que for vencedor, ele vai ganhar uma pedrinha branca, como diz o Apocalipse, capítulo 2, vai ganhar uma pedrinha branca e lá escrito um nome que só sabe quem o recebe, como se fosse uma senha, né, especial. É o nome dele, o nome que Deus lhe conferiu, o nome que Deus lhe confiou. Isso, nós temos uma identidade única, assim como a digital e assim como a pedrinha branca. O que significa dizer que, por mais que haja uma política de massificação, nunca se deixe massificar. Você é único, você é especial. Deus escolheu você exclusivamente você. Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o evangelho, ele vai prevalecer. A igreja não é deste mundo. Essas medidas atingem nós enquanto pessoas do mundo, mas não nos atingem a nós enquanto seres espirituais. Portanto, sejamos sábios para separar claramente as coisas. Se você você não tem a segurança espiritual, então o que vai acontecer? Uma notícia do mundo vai tirar a segurança do ser espiritual. E não pode acontecer isso. Se você pecou, então você perdeu a segurança espiritual. Aí tudo bem. Significa, vai lá, confessa o Senhor, se levanta novamente. Se você vacilou na sua vida espiritual, se você não está buscando o Senhor devidamente, se recomponha na sua vida espiritual. Mas as pessoas que são fracas, aquelas pessoas que estão dando ouvidos ao que é da terra, o mundo vai de mal a pior, os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está escrito na palavra de Deus. Os ímpios vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As coisas não vão melhorar. Agora, algumas vertentes da igreja dizem, nós vamos profetizar o bem. Como vamos profetizar o bem se nós sabemos que o Apocalipse está depois da nossa história? Isso significa que eles vão enfrentar a Jesus quando virá em glória e depois o Senhor vence a todos eles como inimigos do Cordeiro, lá em Apocalipse 19. Então é claro que a gente sabe que esse governo mundial é um cumprimento das Escrituras Sagradas. Então, não se deixe abalar por notícias como essas. Lula agora é candidato a presidente, anulou-se todas as questões. Eu posso estar fazendo no Facebook, fazendo esse vídeo e ser preso por esse vídeo. Ou seja, e daí? E daí é isso mesmo. Embora que eu não estou nem pregando falando de Jesus. No comunismo era preso falando de Jesus. No islamismo é preso falando de Jesus. Mas aqui preso por explicar o contexto mundial e o contexto nacional. Então, informo também a vocês, nas próximas eleições, sempre pensem em candidatos que sejam de preferência cristãos, mas comprometido com a liberdade individual, com a vida humana, com a família cristã, como a Bíblia preconiza, com os valores do reino de Deus. Isso significa que haverá pelo menos um embate político, um retardamento daquilo que está determinado na Agenda 2030. Mesmo assim, com políticos lá ou não, a verdade é que se o mundo jaz no maligno, então aquilo que é do mundo, ele avança e não tem jeito. Então o mais importante não é botar político lá, o mais importante é o seu devocional pela manhã, o mais importante é a sua fidelidade a Deus, o mais importante é você ser obediente às orientações que são lhe dadas, porque nenhuma orientação, nenhuma orientação tem caráter de natureza pessoal, sempre é uma orientação construtiva para a sua própria existência, ser uma existência que agrade a Deus. Então, que Deus te abençoe, que você seja alguém sábio. E eu termino aqui concluindo esse vídeo demorado de 20 minutos, recomendando o livro A Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira. Esse livro que eu recomendo, Franklin Ferreira é um teólogo brasileiro, A Idolatria do Estado, ele explica claramente quando o Estado invade, ultrapassa a sua esfera de autorização dada por Deus, e ele deixa de ser um Estado benéfico, benevolente, um Estado
que cuida da sua população para ser um Estado que usurpa a população e destrói e se torna uma tirania. E está lá escrito como o cristão deve fazer e como o cristão deve raciocinar. Nós estamos caminhando para isso, já somos uma ditadura, nós não temos armas nas mãos e também a polícia não está matando ninguém, mas vai fazendo um cerceamento e transformando a população inteira em gado obediente, bovinamente obediente. Que você esteja ciente disso e defenda aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é bíblico, aquilo que o Senhor preconiza nas Escrituras Sagradas. Sejamos igreja como nunca fomos. Apoiemos uns aos outros como nunca apoiemos. Amemos uns aos outros como nunca expressamos tanto o nosso amor. E preguemos de Jesus, porque esta oportunidade em que os outros estão em pânico, nós temos a certeza de que se aproxima o dia da nossa redenção. Que Deus abençoe a todos, porque enquanto o povo está com fome, nós estamos sendo supridos pelo Senhor, então vamos dar de comer também àqueles que estão com fome, que não conhecem Jesus. Que Deus abençoe, um beijo, desculpe pelos 20 minutos, mas creio que foi muito importante esse esclarecimento para toda a igreja. Um grande abraço, queridos.